pela Universidade Oficial do Congo, e foi nessa universidade que iniciou sua carreira acadêmica como professor assistente. Em 1969, fez seus estudos de pós-graduação na Bélgica, onde permaneceu de 69 a 71, e naquele momento as universidades do Congo não tinham cursos de pós-graduação. Por questões relacionadas à ditadura militar, ele não pôde concluir o seu curso de doutorado na Bélgica. E então, a partir da cooperação entre sua universidade e a nossa Universidade de São Paulo, a USP, veio para o Brasil fazer o doutorado e fez entre os anos de 75 a 77, em 2 anos e meio. Ele fez o doutorado em Ciências Humanas, área de concentração em Antropologia Social. Foi professor visitante da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, na Universidade Cândido Mendes, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e professor associado da Universidade de Montreal, no Canadá. Fez a maior parte da sua carreira acadêmica como professor efetivo na Universidade de São Paulo, de 1980 a 2012, onde se aposentou como professor titular. Atuou principalmente nas áreas de antropologia da África e da população afro-brasileira, com enfoque nos seguintes temas: racismo, políticas e discursos antirracistas, negritude, identidade negra versus identidade nacional, multiculturalismo e educação das relações étnico-raciais. Organizou o livro Superando o Racismo na Escola, que foi o primeiro a introduzir a questão racial nos temas transversais dos parâmetros curriculares nacionais. Ocupou cargos de diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, vice-diretor do Museu de Arte Contemporânea, diretor do Centro de Estudos Africanos, todos na Universidade de São Paulo. É autor de mais de 150 publicações, entre livros, capítulos de livros e artigos científicos. Foi um dos protagonistas intelectuais negros no debate nacional em defesa das cotas e políticas afirmativas. Pioneiro, foi o primeiro antropólogo da sua universidade e o primeiro negro a concluir o doutorado em antropologia na USP. Também o primeiro docente negro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP. Vale ressaltar que o professor Kabengele já estava na USP para acolher o nosso amado Milton Santos. A ausência de negros na Universidade Brasileira à época chamou a atenção do professor Kabengele, que começava a compreender o abismo social entre brancos e negros no país, o que foi reafirmado pelos episódios de discriminação em relação a seus 5 filhos, 2 belgas, 2 conguianos e 1 brasileiro. O professor, então, viu cair o que ele imaginava de democracia racial no Brasil, que era o que era propagado para fora do país. Portanto, a situação do negro na sociedade brasileira passou a ser sua temática de estudo e militância. Foi também professor visitante sênior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e é cidadão baiano pela Assembleia Legislativa da Bahia. Eu gostaria de concluir dizendo que o professor tem como suas fortes características delicadeza e simplicidade que é próprio dos sábios. Bom dia a todas as pessoas presentes. Então, eu inicialmente gostaria, na pessoa da professora Irenilda de Oliveira e do professor Acácio Almeida,
da nossa querida professora Ronalda, cumprimentar todas as pessoas presentes, autoridades acadêmicas, aqui representadas pelo professor Marcelo Pinto e Augusto Sérgio, pelo honroso convite para poder proferir essa conferência de abertura do Seminário Nacional sobre as Políticas de Ações Afirmativas para a População Negra no Ensino Superior. Sem esquecer aqui de saudar também nossos estudantes, técnicas, funcionários e funcionários. Nós sabemos que são eles, nós, estudiosos, professores, não podemos fazer nada. Eu costumo dizer que técnicas e funcionários são nossos cérebros, nossas cabeças, nossos braços, que geralmente as pessoas não enxergam. Só vê o intelectual que produz o conhecimento, não vê a importância do técnico, de funcionários em nossa produção, em nosso trabalho. Então, hoje nós já temos bastantes intelectuais com capacidade de análise e reflexão de alto nível para decorrer com novas linguagens numa abordagem decolonial e descolonizada sobre as políticas afirmativas que alguns qualificam de cotas raciais. Eu também acompanhei o processo e os debates que marcaram as políticas de ações afirmativas desde seu início até nesses dias. Por isso que eu fui objeto de ataques críticos nas matérias de autoria de Demetrio Manoli, publicado no Jornal do Estado de São Paulo, de maio de 2009, e no seu livro Uma Gota de Sangue. E também no livro de Antônio Rizero, Utopia Brasileira e Movimentos Negros. Ambos me acusam por defender a política de cotas para negros, que eles consideram como uma supressão política da existência das pessoas mestiças no Brasil. Brasil que ele considera como um país, uma sociedade mestiça, isso é, nem branca nem negra. Eles me acusaram também de ser o ícone da racialização oficial do Brasil, pela tomada de minha posição em defesa das políticas de ação afirmativas ou das políticas de cotas. Eu tenho certeza absoluta que vocês não me convidaram por isso, porque nem todo mundo que acompanhou essas críticas, mas talvez por me tornar um dos raros sobreviventes da geração mais velha que acompanhou os debates sobre essa questão. Mas idade não é sinônimo de sabedoria. Não quer dizer que sou mais sábio que você, todos, nova geração, com a qual eu também devo aprender, eu continuo a aprender. As políticas de ação afirmativas na modalidade cota têm uma história cujas narrativas podem ser diferentes dependendo da posição política e ideológica do contador, como podemos observar entre os discursos dos intelectuais e estudiosos pró-cotistas e anticotistas. Na minha experiência de 47 anos do Brasil, que conheci em 1975, era ainda considerado como jovem, não era tão jovem, acredito que uma das conquistas mais significativas nas 2 últimas décadas na luta do movimento negro em defesa de seus direitos civis na sociedade brasileira tem a ver com
as políticas afirmativas para seu acesso no ensino superior, no ensino universitário superior em geral, e com a promulgação da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africanas, da história e da cultura negra no ensino fundamental, e a criação da CEPIR como política do governo Lula. As primeiras experiências das políticas de ação afirmativas na modalidade de cotas se inicia no ano de 2002 nas Universidades Estaduais do Rio de Janeiro, UERJ, a Universidade Norte Fluminense, e na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, a casa que nos recebe. As duas primeiras universidades foram obrigadas pela lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, durante a administração do governador Antônio Garotinho, a adotar sistema de cotas com base em porcentagens definidos e determinadas por essa lei, enquanto a terceira universidade, ou seja, a UNEB, partiu de uma iniciativa própria, baseada nas decisões de seus órgãos internos e na autonomia universitária. Acredito que a UNEB deve ter influenciado e servido de exemplo para outras universidades públicas federais, como a UNB, que foi a primeira universidade federal a implementar o sistema de cota em 2003. A reitora da UNEB, nessa época, era uma negra, Ivete Sacramentos, que liderou esse processo, e isso é sem precedente numa universidade pública brasileira, temos que reconhecer isso. Finalmente, quando a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.611/2012, a chamada Lei das Cotas para as universidades públicas federais, já havia mais de 100 universidades praticando o sistema de cota, no exemplo da UNEB, sem amparo de lei. Com essa lei, a maioria das universidades federais que ainda não havia aderido ao sistema de cotas foram obrigadas a entrar no jogo. A UERJ, a Universidade Norte Fluminense, a UNEB, completaram no ano que findou 20 anos de experiência de políticas de cotas. E nesse ano, a UNEB deve completar também seus 20 anos dessas experiências. E as universidades federais que esperaram a lei têm apenas 10 anos de política de cotas, cuja vigência também chegou ao término. Não estou dizendo nada de novo. São coisas que todo mundo, uma história que todo mundo conhece. Mas apenas uma rememoração para nos situar, para me situar. Se as experiências de políticas afirmativas na modalidade de cota têm no máximo apenas 20 anos, as reivindicações para o ingresso do negro na educação escolar, de modo geral, são anteriores e faz parte das lutas para a inclusão dos negros na sociedade e no mercado de trabalho desde a abolição da escravatura. Lembrar-se-á que desde sua criação nos anos 30 do século passado, a Frente Negra Brasileira chegou até a criar suas próprias escolas de alfabetização, diante do abandono do Estado brasileiro com a educação da população negra. Eles pensavam que a educação ofereceria um caminho de combate ao racismo, pois um negro bem formado no padrão cultural dos brancos teria o mesmo comportamento que os brancos e, em consequência, receberia um tratamento igual e sem preconceito. Embora tivessem consciência da importância da educação como instrumento para a inclusão no mercado de trabalho e em todos os setores da vida nacional,
eles tinham uma proposta de educação assimilacionista, que não considerava as diferenças culturais como matéria-primas em defesa de sua identidade coletiva negra. Mas essa visão assimilacionista da cultura branca logo vai desaparecer na história do movimento negro, como a gente vai perceber no quilombismo de Abdias Nascimentos, com a criação do teatro experimental do negro, na produção intelectual de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimentos, Glóvis Moras e de todas as gerações do movimento negro contemporâneas, onde se encontra todas as pessoas presentes nessas salas e as pessoas futuras. Essa reinvenção, essa reivindicação foi formulada formalmente sem usar a expressão política de ação afirmativa, na Convenção Nacional de Negro Brasileiro, realizada em 1945 e 1946, no Rio de Janeiro. Dessa convenção resultou um documento intitulado Manifesto à Nação Brasileira, redigido por Abdias Nascimento e Alberto Guerreiro Ramos, ambos, respectivamente, artista, político e intelectual acadêmico. Nas reivindicações contidas no manifesto, falava-se de trabalhar para a valorização do negro brasileiro em todos os setores, social, cultural, educacional, político, econômico e artísticos. Lutar para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos brasileiros negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino superiores, secundários superiores do país, inclusive nos estabelecimentos militares. O que o Manifesto à Nação Brasileira propunha era uma ação afirmativa, sem usar a palavra que ainda não existia em nosso vocabulário e que se fundamentava no princípio da reparação dos danos causados pelo racismo da República Brasileira, a qual havia decretado a igualdade formal, sem oferecer nenhuma política concreta que ajudasse a superar a desigualdade fundante da condição sofrida pelos negros como cidadãos livres depois de 1889. A expressão ação afirmativa foi textualmente pronunciada pela primeira vez no Brasil na ocasião da Marcha dos Zumbi dos Palmares contra o racismo pela cidadania à vida, que reuniu em Brasília cerca de 50 mil manifestantes em 20 de novembro de 1995, data do tricentenário da morte dos Zumbi dos Palmares. O manifesto entregue pelas lideranças negras ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, continha, além do diagnóstico sobre questões tais como racismo, escolha, divisão racial do trabalho, saúde, violência racial, relações exteriores e democratização, tinha uma proposta de programa de superação do racismo e da desigualdade racial. E nesse programa, o manifesto apresentava propostas relacionadas com a democratização da informação, mercado de trabalho e educação, cultura e comunicação, violência, religião e terra. No item educação, campo eleito no debate sobre a ação afirmativa, lê-se as seguintes propostas: recuperação, fortalecimento, ampliação da escola pública gratuita e de boa qualidade, implementação da Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial no ensino, monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e programas educativos controlados pela União,
desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professores e educadores que os habilite a tratar adequadamente com a diversidade racial, identificar as práticas discriminatórias presentes na escola, o impacto dessas na evasão e repetência das crianças negras, desenvolvimento de programas educacional de emergência para eliminação do alfabetismo, concessão de bolsas remuneradas para adolescente negro de baixa renda para o acesso e conclusão do primeiro e segundo graus. Finalmente, desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta. Vê-se, pela primeira vez, a expressão ação afirmativa é codificada num documento de circulação políticas, a partir desse manifesto do movimento negro. 5 anos se passaram entre a Marcha Zumbi dos Palmares, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia, a Intolerância Correlata, organizada pela ONU, em Durban, na África do Sul, em agosto e setembro de 2001. Através de um debate amplo, interracial, interétnicos, que envolveu dezenas de ONG negras, membros da sociedade civil organizada e setor do governo, o Estado brasileiro, sempre sob a pressão do movimento negro, elaborou o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Intolerância, que foi denominado Carta do Rio, do qual foi retirado o relatório do Comitê Nacional para a preparação da participação brasileira da terceira Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, dessa reunião de Durban de setembro a agosto de 2001. Esse relatório de 52 páginas, sob a responsabilidade da Secretaria do Estado dos Direitos Humanos, continha, além da apresentação e introdução, um diagnóstico, medidas governamentais e propostas concernentes à comunidade negra, do povos originários, 3 ciganos, 4 homossexuais, masculinos, gays, lésbicas, travestis e bissexuais, 5 pessoas com deficiência, 6 migrantes e 7 comunidades judaicas. Ao sair da Conferência Mundial da ONU em Durban, cuja declaração ao Brasil foi um dos países signatários, a proposta de cota para a população negra, povos originários e outras minorias já fazia parte das propostas e medidas do Estado brasileiro, mas precisavam ser legalizadas por uma lei nacional, cujas tramitações levaram cerca de 10 anos para finalmente ser promulgado em 2012. Então essa lei ficou 10 anos de tramitações no Congresso Nacional. Para ver quanto é difícil não mudar a situação do negro no Brasil. Conhecida como Lei das Cotas. Então, no entanto, no decorrer desses 10 anos de tramitação, como já disse, mais de 10 universidades públicas já haviam adotado o sistema de cotas em diversas modalidades, sem esperar o amparo da lei. Mas essa adoção não foi uma questão tranquila, pois houve um debate caloroso em todo o país que bipolarizou os estudiosos de modo maniqueísta do bem e do mal, em contra-cotas e pró-cotas, ambos com argumentos radicalmente opostos e paralelos, sem nenhum ponto de convergência. As razões e justificativas originalmente apresentadas contra as cotas
quando começaram os debates em 2002, era a seguinte, entre outras: dificuldade de definir quem é negro no Brasil, que podia ser beneficiado pelas cotas por causa da mensagem. São os intelectuais que têm dificuldade para definir quem é negro no Brasil, mas os policiais, os zeladores, os prendedores não têm essa dificuldade, não. Possibilidade de humilhação e diminuição do sujeito negro que entraria na universidade por uma pequena porta segregadas. Possibilidade de eventuais conflitos raciais não conhecidos no Brasil, graças ao ideal de democracia racial. Inconstitucionalidades, mérito, qualidade, excelências, entre outros, que seria ameaçado pelo acesso fora do sistema de vestibular considerado como justo e democráticos. Essas razões e justificativas apresentadas como obstáculo a uma política afirmativa na modalidade de cotas não resistiram a uma análise serena dos pró-cotistas, e outros foram desmentidos pela experiência de 10 anos das universidades que adotaram o sistema de cotas. No entanto, o mérito, a qualidade e as excelências continuaram a ser defendidos com dente e unhas pelos dirigentes das universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp e Unesp, e muitos de nossos colegas, professores, estudantes, beneficiados pelo sistema de vestibular. Sobre o mérito, a questão é saber se é mais justo colocar na mesma linha de partida alunos oriundos do ensino privados, os oriundos do ensino públicos, que não tiveram igualdade de oportunidade e acesso à educação de qualidade, e fazer uma classificação equitativa entre eles. Ou seria mais justo submetê-los separadamente a um mesmo conteúdo seletivos? É como você, em linguagem mais simples, você pegar uma pessoa com Mercedes, outra com Fusquinha, dizendo, aqui é a linha de partidos, vocês vão correr, vão ver o carro mais veloz. Claro que o Mercedes vai ser o carro mais veloz. Quem estudou numa escola particular, fez um bom cursinho, vai tirar o melhor resultado. E isso não é justiça. Então, o que afinal a bendita meritocracia, medida pelos testes de vestibular? As potencialidades intelectuais inatas dos alunos ou a classe social a qual pertence. O mérito é um princípio do darwinismo social que estipula que na luta e na competição pela vida são os melhores que ganham. Mas quem seriam os melhores se nossos exames de vestibular tradicional? Certamente os alunos preparados nos bons colégios particulares e nos melhores cursinhos do país. Mas nada comprova que são por natureza os mais inteligentes se os compararmos com aqueles alunos oriundos da escola pública, apesar da qualidade do ensino diferente. Um aluno da escola particular que tiraria uma nota 7 em matemática é realmente mais inteligente que o outro que vem de uma escola pública da periferia, que tiraria uma nota 5 ou 6 na mesma matéria? Realmente não dá para dizer que essa nota 7 é superior à nota 5 de uma pessoa que vem de tão longe. Quanto à qualidade e à excelência, as pesquisas realizadas nas universidades que adotaram o sistema de cota nos últimos 10 ou 20 anos comprovaram que a qualidade e a excelência não foram sacrificadas.
Eu costumava dizer a meus colegas da USP, olha, eu fui colonizado, eu saí da aldeia, onde todo mundo é analfabetos, e cheguei aqui na USP. Será que eu baixei a qualidade da USP, de programa de pós-graduação? Porque eu vim de uma escola colonizada, segregados, de nível inferior, comparadamente com meus colegas brancos e ocidentais. Então, concordo com a observação de que existem desníveis entre formação dos alunos oriundos de escolas públicas e particulares, e que esses desníveis interferem no aprendizado desses alunos nas universidades. Mas, considerando que a universidade não existe apenas para alunos intelectualmente superlotados e acima da média capazes de desafiar as lacunas anteriores e superá-las, quando elas têm em mão uma oportunidade única, mas que a universidade existe também para a maioria da população não superlotadas, acredito que nossas universidades públicas, mais que quaisquer outras instituições, têm recursos humanos capazes de minimizar as lacunas dos estudantes oriundos da escola média pública, através de programas de formação complementares que os acompanham desde seu ingresso na universidade. Aliás, é o que fazem algumas universidades que recebem esses alunos, cotistas que apresentaram um rendimento acadêmico surpreendente. Com efeito, é com base na consciência das peculiaridades dos alunos cotistas que a maioria das universidades públicas instituiu uma pró-reitoria dos assuntos estudantis e políticos afirmativas. Professor Marcelo Pinto, professor Acácio, dirigiram essas pró-reitorias. Tocaria também no outro aspecto polêmico, ou seja, na questão de cota dita social, que considera apenas a situação socioeconômica do estudante como se não fosse social a situação do negro e dos estudantes originários, e como se não existisse a discriminação racial que faz deles duplamente vítimas da exclusão socioeconômica e da discriminação racial. Todos os problemas da sociedade são problemas sociais. Então, a oposição entre cota social e cota racial é uma falsa oposição. Continuo a acreditar que a dita cota social não resolveria rápida e devidamente a questão da inclusão do negro na universidade pública por dois motivos. Em primeiro, o abismo acumulado entre negro e branco, coletivamente falando, em matéria de educação superior, é chocante e assustador. De acordo com as estatísticas do PEA e do IBGE em 2000, essas estatísticas apontavam que entre brasileiros e brasileiras que tinham um diploma universitário, 97% deles eram brancos, contra 1% de orientais e 2% de afrodescendentes, isto é, preto e pardo. Evidentemente, essas estatísticas estão mudando positivamente graças às políticas de ações afirmativas. Novas estatísticas indicam que o número de estudantes negros nas universidades públicas representaria hoje cerca de 12% da população estudantil brasileira, o que é muito significativo, embora insuficiente, para erradicar o abismo entre 43% de branco e 56% de negro. Para as pessoas que ainda consideram as reservas de vaga separada como o ingresso de estudante negro originário na universidade como uma discriminação contra branco pobre
eu lhe responderia que se trata de um direito. Algumas pessoas chamam isso de discriminação positiva, né? Mas, mais do que discriminação positiva, é um direito. Né? Eu diria que não é uma discriminação, nem negativa, nem positiva. É um direito. Né? Prova disso, as universidades que adotaram a cota receberam e formaram em apenas 10 a 20 anos mais estudantes negros e negro originários do que durante todos os tempos de sua existência anterior às cotas. Em 10 anos, essas universidades nunca receberam tantos negros, mais do que todos os anos de sua existência. O segundo motivo que me leva a defender as reservas das cotas separadas para negros tem a ver com os riscos da probabilidade matemática. Por causa da taxa de evasão e abandono da escola fundamental e média do aluno negro, comparativamente com o branco, são poucos os alunos negros que concluem o ensino médio e que concorrem ao vestibular, o Enem, com alunos brancos muito mais numerosos. Se oferecer as vagas indiscriminadamente entre um pequeno número de alunos negros e um grande número de alunos brancos, matematicamente os negros vão de novo sobrar. Sem falar a situação dos povos indígenas. É como você ter 2.000 vagas, tem 2 indígenas que vão concorrer com 2.000 brancos, matematicamente. Esses 2 indígenas têm pouca chance de entrar. É uma questão matemática mesmo, não tem outra explicação. É por isso, no meu entender, por isso que se defende uma divisão proporcional de porcentagem de acordo com a representação demográfica de cada segmento étnico, racial da população de cada estado da União. Por exemplo, se os negros representam demograficamente mais de 70% da população do estado da Bahia, cerca de 70% das vagas para alunos da escola pública têm de ficar com eles, e cerca de 30% ficar com os brancos. Não sei por que fixaram 30%, quando os negros são mais de 70%. Não sei onde vem essa lógica. Claro, sem esquecer as vagas para estudantes dos povos originários. As desigualdades em matéria de educação superior e inferior entre branco e não branco têm seu fundamento no racismo, que é um grande problema na história da humanidade. Apesar dessa história ser conhecida e as manifestações do racismo terem sido cientificamente analisadas e explicadas, o racismo como ideologia sobrevive ainda e suas práticas continuam a fazer vítimas em vários países do mundo, independentemente dos progressos da ciência e tecnologia. O homem foi até para a Lua, mas não sabe resolver problema de convivência entre os diferentes. Porque não se encontrou até hoje soluções e receitas radicais para erradicar totalmente o racismo no mundo contemporâneo. Evidentemente que as paixões e as crenças contribuem nessa resistência do racismo. Mas a explicação fundamental estaria no fato de que o racismo faz parte da estrutura da sociedade. E enquanto essa estrutura permanecer intacta, fica difícil, se não impossível, destruir o racismo nela alojado. Qual é essa estrutura? Certamente, no nosso caso, a estrutura de uma sociedade capitalista. Hoje, o termo racismo no Brasil, graças aos livros e pensamentos de Silvio de Almeida e Denis de Oliveira, é sempre acompanhado do adjetivo estrutural.
todo dia a gente escuta. Racismo é estrutural. Antes não usava isso. Parece novidade, mas ele sempre foi estrutural. Com toda a razão, o racismo é estrutural, não apenas no Brasil, mas em todos os países que o praticam ou o praticaram da mesma maneira que o sexismo, o machismo, o classismo, o homofobismo, o misoginismo e todas as formas de fobismo são estruturais. Dizer estrutural significa que está alojado na estrutura da sociedade. Ora, entre os conceitos-chave das ciências sociais, o conceito de estrutura, além de polissêmico, é sem dúvida um dos mais obscuros. Afinal, o que é estrutura? E de que estrutura estamos falando? Estrutura social, política, econômica, mental ou psíquica? A estrutura de uma sociedade capitalista, socialistas ou outras. Dessa dificuldade de delimitar esse conceito, vem a necessidade e a importância de contextualização. Certamente estamos vivendo numa sociedade capitalista. E o racismo que nos vitimiza tem a ver com a estrutura dessa sociedade capitalista. Aqui, a análise da sociologia marxista nos coloca a questão de saber se será possível erradicar o racismo sem modificar a estrutura capitalista que o manipula na política de dividir para dominar. A história mostra que todos os países do mundo ocidental que lançaram a mão das teorias racialistas para legitimar a dominação e a exploração dos outros povos não brancos são todos capitalistas e imperialistas. Os argumentos contra a abolição da escravatura em todos os países da América que foram beneficiados pelos tráficos humanos, dos africanos, e todas as formas de racismo que se desenvolveram depois da abolição, se apoiaram nas teorias racialistas. No entanto, a África do Sul continua sendo um país capitalista, apesar do fim do regime do apartheid. O racismo nesse país não morreu totalmente, acredito eu, mas a luta contra ele tomou rumo diferente pelo fato de a estrutura política estar sob o domínio da maioria da população que era vítima do racismo. Nesse sentido, a situação na África do Sul é diferente da nossa, dos Estados Unidos, porque a maioria da população negra tem o domínio da estrutura política que nós não temos, né? Os negros nos Estados Unidos também não têm. Mas a estrutura econômica na África do Sul não parece ter mudado, pois está ainda nas mãos da minoria branca. Podemos enxergar a estrutura de uma casa ou de um prédio, mas a estrutura de que falamos passa por uma lógica abstrata que não enxergamos e não dominamos. De modo geral, os teóricos nos dizem que uma estrutura é um conjunto de elementos entre os quais existem relações interdependentes de tal modo que qualquer modificação de um dos elementos provoca uma modificação de outros elementos e da totalidade. Será que uma estratégia de luta como as leis antirracistas, que mal funcionam no Brasil, ou quase não funcionam, a educação antirracista que nós defendemos e as políticas de ação afirmativas que nós defendemos seriam capazes de transformar a estrutura da sociedade capitalista que fundamenta esse racismo? Pergunta importante.
mas difícil de responder porque estamos apenas entrando no túnel do tempo. Mas é o que nós temos concretamente como ferramenta de luta para a inclusão. Esses três elementos: lei que funciona, educação antirracista e política de ação afirmativas. O que nós temos concretamente uma sociedade capitalista, enquanto não mudarmos a estrutura da sociedade. A eleição de um presidente negro, de alguns senadores e deputado negro nos Estados Unidos, é a redução do abismo em matéria de educação entre população negra branca e a formação de uma classe média, de uma pequena burguesia negra naquele país, não derrotaram o racismo. Os Estados Unidos já tiveram um presidente negro, já tem prefeito até de Nova York, né? Tem classe média significativa, tem uma pequena burguesia. Mas o racismo está lá. E você não destrói a estrutura da sociedade, que é uma sociedade capitalista, onde é alojado esse racismo. Mas numa sociedade capitalista, tudo isso são conquistas de lutas de gerações que não devemos minimizar, embora não signifique o fim do racismo. Eu, talvez por causa da idade, com meus 82 anos, não vejo outro caminho para mudar essa estrutura capitalista que abriga o racismo, a não ser uma revolução que substituiria essa estrutura por uma outra estrutura, um modelo de sociedade igualitária, o que me parece uma bela utopia com a qual podemos continuar a sonhar. É bom sonhar também, né? Enquanto isso, eu só vejo três caminhos clássicos possíveis, como já disse: as leis que funcionam, uma educação antirracista pluricultural e as políticas de ação afirmativas. Sabemos que no Brasil as leis antirracistas demoraram muito para serem implementadas por causa do mito de democracia racial. Depois da abolição da escravatura em 1888, a primeira lei contra as práticas racistas, a Lei Afonso Arinos, foi promulgada em 1951. 51, 53, tem dúvida, né? Podem me corrigir. Ou seja, 63 anos depois da abolição. Quer dizer, o negro ficou desprotegido, né? Discriminado, não tem nenhuma lei, porque é um país de democracia racial. Mas essa lei considerava as práticas racistas flagrantes apenas como uma contravenção penal e não como um crime, e praticamente não trouxe resultados no combate ao racismo. Depois de 35 anos da Lei Afonso, veio a nova Constituição de 1988, com a Lei número 7.616, né? Eu pedi a assistente da professora Matilde, porque não tinha número desse artigo da lei. Lei de 5 de janeiro de 1989, da autoria do deputado negro do Rio de Janeiro, o saudoso Carlos Alberto, que considera a discriminação racial flagrante como um crime indescritível, inafiançável e sujeito à reclusão. Essa lei também não funcionou como se esperava, pois muitos crimes racistas foram transformados nos tribunais do país em simples injúrias raciais e, portanto, não foram devidamente punidos como crimes. Agora, com a nova lei que o presidente Lula acabou de sancionar e que considera as injúrias raciais como crime e sujeito à reclusão, esperamos resultados diferentes no combate ao racismo. O segundo caminho clássico é a educação.
pois as leis, mesmo quando funcionam, reprimem apenas as práticas racistas observáveis e mensuráveis, mas não penetram no terreno dos preconceitos raciais que são introjetados na cabeça das pessoas através da educação, que começa no lar e se aprofunda na escola. Mas que educação? Pois tem tantos modelos de educação quanto modelos de famílias, tantos modelos de escolas quanto modelos de educação. Mas tem que ser mesmo uma educação antirracista. E como seria essa educação antirracista? Outra pergunta. Aqui está a maior dificuldade para educadores e educadoras, considerando que algumas deles receberem também uma educação racista. Algumas deles não sabem o que é o racismo. Quando eu escuto até hoje as palavras tais como racismo dos próprios negros contra outros negros, o racismo dos negros contra os brancos, o que para mim deixa claro que as pessoas que dizem essas palavras não sabem exatamente o que é o racismo. Se essas pessoas fossem educadoras, me pergunto como iriam trabalhar uma educação antirracista em suas aulas sem ter uma ideia nítida sobre as expressões e manifestações do racismo em nossa sociedade. Por isso, é preciso reeducar, formar os educadores e educadoras através dos cursos de formação permanente ministrada por estudiosas especialistas no nosso assunto. Não é uma questão de resolver em 20 de novembro com palavra, com festa. É uma educação permanente, que vai durar de gerações e gerações. Então, é para garantir essa educação antirracista que as leis 10.639/03 e 11.145/08 foram sancionadas. A questão é saber se elas funcionam efetivamente em todas as escolas municipais, estaduais e federais, o que exige um monitoramento constante por parte dos responsáveis pela educação. E eu me pergunto se esse monitoramento existe. As duas leis quebram com o monopólio de uma educação eurocêntrica dominante que havia eliminado por muito tempo da formação da cidadania brasileira outras histórias, culturas e ancestralidades brasileiras, considerado como inferior por causa do racismo. Os brasileiros de hoje não são somente descendentes de grego-romano, de português, italiano, de francês e inglês, de alemães e espanhóis, mas são também descendentes de povos originários, de africanos, judeus, ciganos, árabes e orientais, que aqui se encontraram em condições históricas diferentes e que têm todos os mesmos direitos de ver suas ancestralidades ensinadas na escola e na formação da cidadania brasileira no mesmo pé de igualdade. Os brasileiros têm que ter a consciência de que sua ancestralidade é plural. É importante que a história, a identidade dos outros não brancos sejam reconhecidas e tratadas igualmente na educação cidadã, pois isso impacta positivamente na construção de sua autoestima e, consequentemente, no processo de aprendizagem escolar. Finalmente, me repetindo, porque é importante, o terceiro caminho, articulado num projeto conjunto com os dois que já me referi, ou seja, as leis que funcionam
uma educação antirracista diz respeito às políticas públicas de transformação e mudança da sociedade e que visa justamente a inclusão dos discriminados, excluídos, no caso específico dos povos originários, dos afrodescendentes e dos pobres em geral. Essas políticas podem ser macrosociais, como foi o exemplo da Bolsa Família e do projeto Minha Casa Minha Vida, que infelizmente foram destruídas no governo anterior. Mas além das políticas macrosociais, que alguns chamam de política universalista, expressão pomposa que não me agrada, o que precisamos mesmo são políticas específicas, focadas, que se encaixam na expressão política de ação afirmativas, inspiradas das experiências Estados Unidos. As políticas de cotas, o de reserva de vaga para ingresso de estudantes negros, isto é, preto e pardos, dos descendentes de povos originários que não são tão contemporâneos como nós, constitui apenas uma modalidade das políticas de ações afirmativas que devemos continuar a inventar e reinventar. Sabemos que o conceito de ação afirmativa, action afirmativa, foi certamente cunhado nos Estados Unidos nos anos 60, mas muitos ignoram que esse modelo de reserva de vaga com porcentagem representativa previamente estipulados não veio dos Estados Unidos, mas sim da Índia. Com efeito, a Índia se tornou independente da Grã-Bretanha em 1947. Em 1950, ou seja, 3 anos depois, adotou esse modelo de reserva de vaga em sua Constituição para garantir a inclusão dos Dalits, ou castas intocáveis, ou castas inferiores, como os chamavam os colonizadores ingleses, instituindo 13% de reserva de vaga na escola pública de todos os níveis e em todos os setores da vida nacional. Do setor da vida nacional, como executivo, legislativo, judiciário, entre outros, sem segregação racial como era antes. O sistema de caça, a gente sabe que era uma forma de racismo com fundamentos religiosos. Então, os dirigentes e políticos indianos se deram conta de que o simples fato de declarar como ilegal o sistema de casta não tinha força para erradicar uma forte discriminação e segregação com raízes profundas, ancorada numa religião milenar baseada nos princípios de pureza e impureza de sangue, que é uma forma de racismo. Então, os conflitos e revolta dos Dalits, liderado por seu líder, o advogado formado na Inglaterra, que reclamava a separação dos escrutínios eleitoral, o Ambedkar, o nome dele, levaram Gandhi, depois de alguma greve de fome, a defender a união do povo indiano contra a separação dos Dalits, que ele considerou também como filho de Deus. A saída foi a reserva de vagas ou cotas que até hoje não saíram da Constituição indiana, já faz 72 anos. No Brasil, a gente acha que 10 anos está bom. Então, no Brasil, tem gente que pensa que 10 anos são suficientes. Como se fosse possível erradicar milagrosamente em apenas 10 a 20 anos um abismo acumulado de 400 anos em matéria de educação entre brancos e negros. Alguns defendem a supressão da categoria das cotas ditas raciais
e sua substituição pelas cotas ditas sociais. Como já disse, essa oposição entre cotas sociais e contas sociais é uma falsa oposição, porque todos os problemas da sociedade são sociais. Portanto, uma questão que tem a ver com a diversidade, as diferenças dentro da unidade. Então, as propostas de mudança e transformação da sociedade têm de ser, nesse caso, diferenciadas de maneira representativa. O que pode acontecer amanhã, se o Brasil suprimir as cotas ditas raciais, é que os negros e povos originários não vão mais entrar representativamente nas vagas reservadas para todos. É uma questão, como já falei, de probabilidade matemáticas e agravado por outras causas que tentei explicar. Se o Brasil está decidido mesmo a diminuir esse abismo acumulado de 400 anos, o Brasil tem que continuar a tratar desigualmente os desiguais. A não defesa das políticas de ações afirmativas não é uma questão de ignorância, porque alguma pessoa acha que é uma questão de ignorância, não é. Pois tem pessoas inteligentes e racionais, tanto na esquerda como na direita, mas trata-se de uma questão ideológica, que implica uma grande vontade política para diminuir e erradicar a desigualdade entre brasileiros brancos e não brancos. Os discursos em si, embora importantes, não são suficientes. Hoje já temos políticos que sabem dizer o que agrada à inteligência e à consciência dos negros e das negras. Mas depois dos discursos, as coisas ficam no mesmo lugar de sempre. Aí eles falam, a gente aplaude. Bom, mas depois não muda nada. Eles sabem que a gente vai aplaudir, mas que não vai mudar nada. A mudança, a gente tem que olhar o quadro político hoje. Para mim, vai ser um grande retrocesso destruir as políticas de reserva de vaga para negro originário nas universidades públicas. E todas essas questões fazem parte da evolução e da dinâmica da sociedade, que devem ser acompanhadas por pesquisas sociais atualizadas em busca de melhores caminhos para mudanças. Na conjuntura política que findou em 31 de dezembro de 2022, os recursos financeiros para essas pesquisas se tornaram escassas ou inexistentes. Na hipótese que o novo Congresso derrube a Lei 12.611, ou a Lei das Cotas nas universidades federais, acho que isso não vai impedir a manutenção nessas universidades das políticas de ação afirmativas, nos limites de sua autonomia acadêmica, como fiz a UNEB e tantos outros da lei das cotas. A menos que tiver uma nova lei que as impediria de continuar. A questão é saber se todas as universidades terão a vontade política de lutar por isso. Porque se não tiver essa vontade política, se acaba com as cotas. O Supremo Tribunal, por um voto unânime em 2011, deixou claro que a UNB, que foi a primeira universidade federal a implementar o sistema de cota para o ingresso de estudante negro e originário, não cometeu nenhuma inconstitucionalidade, como estava sendo acusada pelos anticotistas. Nos últimos 5 anos, mais ou menos, algumas universidades começaram a discutir a questão de reserva de vaga para o ingresso de estudantes negros e originários em seu programa de pós-graduação. Outras já estão com esse projeto institucionalizados e em pleno funcionamento, no exemplo da UNB, da Universidade Federal de Goiás, entre outras. Outras ainda estão em debate.
No espírito da Lei 12.990/2014, a reserva de vaga para negro e negra nos concursos públicos para a contratação de docentes já estão em discussão em algumas universidades, mas eu não tenho claras informações sobre o funcionamento. Ao outorgo do título de notório saber que aos intelectuais não acadêmicos, autodidatos, principalmente negros e originários, é uma outra forma de ação afirmativa que começa a crescer em algumas universidades públicas. No exemplo da UNB, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde esses sábios, os notórios saberes, já estão dando aula nos programas de graduação de algumas disciplinas, no projeto batizado Encontro dos Saberes. Penso que um inventário crítico se faz necessário, como foi dito aqui na mesa, mesmo naqueles universitários que têm a vontade política de resistir, para saber, entre outros, quantos estudantes negros, originários, brancos das escolas públicas receberam durante o tempo de duração das políticas afirmativas em seu seio. Em que área esses estudantes entraram significativamente? Em que área não entraram significativamente e por que motivo? Quais os desafios e dificuldades que tiveram para a manutenção desses estudantes? E que avaliação fazem sobre seu rendimento acadêmico comparativamente aos estudantes não ocultistas? Com base nos resultados desse inventário crítico, eles poderiam rever suas condutas e resenhar novos rumos para aperfeiçoar os resultados e o sistema. Trata-se de uma questão muito complexa e que a análise e especulação de uma única pessoa, como no meu caso, jamais poderá esgotar. Por isso, esse seminário, como todos os seminários, é composto de várias mesas com recortes diferentes a serem aprofundadas por outros estudiosos que certamente poderão me corrigir e me acrescentar. A professora Matilde Ribeiro, nessa sala, uma das primeiras ministras negras na história da República do Brasil independente, acompanhou esse processo no comando da CEPIR. E publicou um livro sobre o processo de institucionalização das políticas afirmativas. Creio que teremos muito a aprender em sua conferência de encerramento do seminário. Obrigado. Não, de jeito nenhum. Nós ainda lhe ouviríamos muito tempo. Professor, muito obrigado pela sua fala. Bastante esclarecedora da história e dos desafios que nós temos a enfrentar. Nós, unebianos, assumimos uma responsabilidade, temos consciência da responsabilidade, como o Marcelo aqui colocou, de cada um e cada uma de nós. E, então, essa sua fala para a gente é muito importante, a sua presença é muito importante. Então, nós agradecemos de todo o coração. Gostaríamos de aproveitá-la e entregar uma lembrancinha da ADUNEB. Deixa eu lembrar que estamos juntas na luta. Lembrar da nossa universidade, da nossa terra, que também é sua. E aqui o senhor é acolhido de todo o coração. Então,
Nós agradecemos ao professor Dr. Kabengele Munanga por esses momentos de reflexão e levantamento de questões a serem debatidas nos nossos próximos momentos. Agradeço também à professora doutora Ronalda pela condução dessa mesa. E agora nós desfazemos essa mesa da conferência de abertura. Obrigada. Eu queria mais uma vez registrar e agradecer a presença aqui da nossa ex-ministra Matilde Ribeiro. Nós ficamos muito honrados, Matilde, em você aceitar o convite para estar aqui conosco.